Fala galera, tudo jóia? Olha quem tá aqui, o Arthur com o cabelo bagunçado. Tava agora vendo filme comigo ali, o Guerra Infinita lá dos Vingadores e jogando no Minecraft, né, filho? Dá um beijão aí pra galera aqui, dá tchau pra galera. Beijo! Valeu, meu filho. Sérgio Altenfelder, professor de matemática, tamo junto, ó. Reja, tudo jóia? Ramona, fala aí, tudo bem, galera? Se liga só, hoje Fala, tudo jóia, Ramona? Hoje eu tive a oportunidade de fazer uma live muito maneira à tarde com o professor Jackson Santos, professor de Direito Penal, Processo Penal e Leis Extravagantes. E agora vai ser uma live mega diferente. A gente vai fazer aqui uma live com um crítico de cinema, galera. É isso mesmo. Rodrigo Torres vai fazer uma live comigo e a gente vai falar sobre obras literárias que viraram filmes. Então, a partir disso, a gente começa a falar de um monte de aspectos linguísticos. E eu gostaria de fazer um pedido a vocês, ó. Tem aí uma setinha embaixo, ó. Grande Marcelo Sampaio, professor de língua portuguesa, entrou ali também, ó. Tem uma setinha embaixo. Clica aí nessa setinha e convida os amigos. Sai convidando, sai convidando, sai convidando. Deixa eu ver se o Rodrigo Torres já está por aqui. Vamos lá, ó. Deixa eu ver se esse rapaz está por aqui. Procurar. Ele ainda não entrou, mas daqui a pouco esse homem entra. Então vamos lá, galera, ó. Para início de conversa, antes de o Rodrigo entrar, eu já vou bater um papo aqui com vocês. Como eu vou falar de obras literárias que viraram filmes, o principal aspecto que a gente tem que adotar aí é a questão da intertextualidade. Isso é importante? Muito. O que é intertextualidade? Ó, inter significa dentro. Então é quando um texto entra no outro, quando um texto dialoga com o outro, quando um texto faz menção ao outro, alusão ao outro. E não necessariamente para haver intertextualidade a gente tem que mudar a estrutura do texto. Então tem que sair de uma obra literária para virar uma obra cinematográfica? Não. Uma obra literária pode fazer alusão a outra obra literária. Isso, inclusive, torna a obra muito mais rica. Agora, a intertextualidade, ela é um assunto muito difícil porque exige um conhecimento de mundo muito grande, muito vasto. Por exemplo, Guimarães Rosa era rei nisso. Guimarães Rosa, em uma das suas obras, ele menciona que o personagem estava entrando no funil do capeta. Nesse momento é difícil para o cara perceber essa intertextualidade. Neste momento ele fez alusão à Divina Comédia do Dante Alighieri, que era a passagem que ele fez, né? A trajetória do paraíso, do purgatório e do inferno. E como era um inferno descrito por Dante? Eram círculos, né? 9 círculos, 9 anéis, aí depende da tradução. E quanto mais fundo dentro desses anéis que formavam um funil, mais próximo do corpo personificado do capeta. Para o camarada entender uma intertextualidade dessa é muito difícil. Então, por exemplo, numa prova de concurso público, jamais uma intertextualidade dessa será cobrada. Agora, num concurso de vestibular, isso pode cair? Pode, porque o camarada pode apresentar uma bibliografia e dentro dessa bibliografia ele pode apresentar uma obra do Guimarães Rosa, como Grande Sertão Veredas, e ele pode apresentar uma leitura como a Divina Comédia também, porque nos vestibulares hoje em dia eles não trabalham apenas a língua portuguesa, eles trabalham códigos e linguagens. Então eles trabalham todas as linguagens, eles trabalham não só o texto escrito, mas a pintura, os filmes e todo tipo de arte, todo tipo de linguagem. Então isso aí é mais do âmbito do vestibular. Agora, dentro do concurso público, dá para poder fazer uma intertextualidade interessante? Dá, como já teve. Por exemplo, a música do Renato Russo.
né, naquela música Monte Castelo, Legião Urbana, fez duas intertextualidades maravilhosas. Quando ele começa dizendo assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria, nesse momento ele dialoga com a Bíblia, então a intertextualidade com a Bíblia. Agora, quando ele começa a dizer a relação que o amor tem, conflituosa, por exemplo, quando ele começa a falar, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é um andar solitário por entre a gente, neste momento ele está fazendo um diálogo com Camões, um soneto de Camões. Então, duas intertextualidades maravilhosas. Isso pode ser cobrado numa prova de concurso público. Agora, pode ser cobrado de forma muito mais simples também, tá? Vamos lá, ó. Deixa-me ver se o Rodrigo Torres já está por aqui, ó. Esse homem não aparece. Deixa eu só ver aqui, ele me mandou uma mensagem. Mas eu vou falando. Então, se liga só. Essas são as intertextualidades que a gente pode perceber. Já caiu intertextualidade mais simples? Claro que já caiu. O camarada fez uma intertextualidade com um conto de fadas. E por que eu digo que isso é mais simples? Porque você pode ter estudado numa boa escola ou numa escola... Vamos lá, cara! Entra aí, ó! Cadê? Eu pensei que ia entrar, cara. Eu já estava quase falando os teus assuntos aí, porque eu estava desesperado. Esse homem sumiu. Eu não sabia que eu tinha que Você está me ouvindo, Rodrigo? Não, foi mal, cara. Só rapidinho, deixa eu só fazer um teste, o último teste aqui. Vou trocar pros dados, porque... Não, tá de boa. Essa internet do Rio de Janeiro é uma porcaria mesmo. Esse povo, meu Deus do céu. O homem sumiu, cara. Olha só esse negócio desse. Fala, Camila. Tudo jóia? Tranquilo? Fala, Deloy. Tranquilo, Bahia. Tudo jóia, gente? Então vamos lá, ó. Vamos brincar aqui, ó. Rodrigo agora voltou de novo. É que meu retorno tá... Essa tua internet aí não funcionou muito bem, não, né? Não, tá então, se liga só. Galera, para quem não sabe, eu já vou apresentar logo o Rodrigo. Rodrigo Torres, ele trabalha com cinema, fez faculdade comigo, faculdade de língua portuguesa. Fala um pouquinho sobre você, Rodrigo, porque eu me formei em letras, português, literaturas. Eu nem sei qual foi a tua especialidade, então fala um pouquinho, fala como é que foi o teu trabalho aí no mundo do cinema, como é que é o esquema, e daqui a pouco eu levanto a bola e a gente entra em foco aí. Boa. Pô, tu não lembra que eu fiz italiano? Eu fiz italiano na faculdade. Provavelmente eu vou falar um pouco de Dante hoje, se a gente conseguir falar de O Poço. Vamos, né? Vamos conseguir falar de tudo. Vamos. Então, eu já até falei um pouco, você demorou a entrar, eu mencionei uma intertextualidade que tem no livro do Guimarães Rosa com a Divina Comédia, porque ele diz que o personagem estava entrando no funil do capeta. E aí, obviamente, quando você for falar do Poço, a gente vai voltar nesse funil de novo. É uma ótima forma de definir o Poço, é o funil do capeta. Aquilo é o funil do capeta, realmente. Mas, enfim, eu fiz italiano na UFRJ e trabalhei desde 2011. Eu trabalho com crítica de cinema, escrevo. Hoje voltei a escrever lá no Cineplayers e sou editor do site. E trabalhei 4 anos no Adoro Cinema, que é o maior site de cinema aí do Brasil, da América Latina, um dos maiores do mundo. É bacana. Aí vivi bastante coisa aí no meio do cinema. Tanto que me afastei da sala de aula, o rumo que você seguiu. Show de bola, Rodrigo. Eu falei sobre a intertextualidade, porque realmente acho que é o principal elemento desse papo aqui, né? Adaptações de obras literárias para o cinema. Só que aí eu tenho um outro negócio para falar contigo. Eu acho que você pode falar muito melhor sobre isso. Acho que hoje em dia existem dois aspectos, na verdade, dois tipos de filmes bem diferentes. Existe aquele filme que a gente diz que é blockbuster, né? Filme bem hollywoodiano, que se preocupa com o público em geral
e ele realmente trabalha a questão dos efeitos visuais, é aquele filme bem assim para chamar o povo, porque ele quer fazer valer o investimento que ele teve. Então é aquele filme povão, que toda a família vai ver, que todo mundo vai gostar. E existe aquele filme que não se preocupa com essa parte, mas que tem uma riqueza muito grande nos detalhes, na linha narrativa, que é aquilo que a gente chama talvez de filme cult, né? E que nem todo mundo consegue curtir, talvez porque ou não tenha conhecimento de mundo para poder entender o filme também, ou então é só uma questão de adaptação, assim como se fosse comida japonesa. Se você come a primeira vez é meio estranho, mas se você continua, daqui a pouco se torna muito gostoso e você fica até viciado. Eu creio que essa seja a pegada desses filmes. Por exemplo, tem gente, e você com certeza viu, que não vai nunca ver o filme Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Na minha opinião, um dos melhores filmes já feitos. E é difícil, porque o cara tem que ter paciência, tem que ficar ali uns 40 minutos até dar aquele estalo e realmente ver a riqueza do filme, que é muito bom. E é isso mesmo? Tem duas pegadas de filmes diferentes, Rodrigo? Sim, dá para dividir assim, dá para dividir de várias formas. Tem gente que tem um cara no cinema americano, que é o Christopher Nolan, que é o diretor de Interestelar. Tem muita gente que ama esse filme. Inclusive gente que é o público médio, né? Que é como a gente costuma chamar. Isso não é forma pejorativa, é o público geral. Porque ele costuma reunir o cinema blockbuster com questões mais amplas, mais de nicho, vamos dizer. Por exemplo, pega o Interestelar, que eu citei. Ele é um filme que se inspira no Kubrick, sobre o qual a gente vai falar hoje. Que ele pega o Tarkovsky, Solaris. Ninguém vai ver Tarkovsky, vai ver 2001. A galera do Choque de Cultura brinca que eles riram, que eles dormiram, melhor dizendo, vendo o filme no cinema. Que o filme é muito chato e tal. E é mais ou menos esse o olhar do público geral. O Nolan, ele tem essa habilidade de unir uma coisa e outra. Acaba não agradando todo mundo, né? Os críticos costumam não gostar. Eu mesmo não detesto Interestelar. Detesto o final de Interestelar, melhor dizendo. Mas, sim, dá pra gente colocar nesses dois segmentos, que é mais ou menos como o público identifica esses dois tipos de filmes. O blockbuster, como algo que ele vai ver no cinema, vai se divertir, o cinema pipoca, como a gente chama, e o filme mais cult, mais chato, tal. Infelizmente, existe essa concepção e a gente só consegue mudar. Tanto o crítico tem um pouco esse papel de tornar os filmes mais inteligíveis para o público. Acho que tem rolado muito isso com o Poço, sobre o que a gente vai falar também. Mas acho que é muito mais do cinema mesmo. Assim, tem as grandes cadeias têm uma responsabilidade nisso. Os grandes produtores, por exemplo, também. A Globo Filmes, por exemplo, o que ela faz? Costuma fazer e botar em todos os cinemas. É aquele filme pipocão, comédia que as pessoas gostam de ver. E acaba criando esse círculo. Assim. As pessoas não veem esses filmes e não se habituam a esse tipo de linguagem. Então, assim, é um círculo vicioso que dá para mudar, mas assim, está muito distante de uma mudança. Mas, enfim, vamos adiante. Agora vou fazer uma outra pergunta. E agora a gente vai fugir um pouco do público médio. A gente agora vai, de fato, para alguém que gosta não só de leitura, como também de cinema, pois eu vou dialogar agora com quem provavelmente teve acesso às obras literárias, que eu já vou mencionar aqui. Nós vamos falar de 4 filmes, galera. A gente vai falar do filme Troia, a gente vai falar do filme do Harry Potter, a gente vai falar do filme Laranja Mecânica e a gente vai falar do filme O Poço. Todos esses filmes dialogam com obras literárias. E aí o que acontece com um cara que lê o livro? Ele às vezes se decepciona com o filme porque ele espera uma fidelidade à obra literária. E eu acho que isso é muito perigoso, porque na obra literária você só tem um tipo de linguagem, que é a linguagem verbal, você só tem a palavra. E quando você vai para a obra cinematográfica, você tem outras linguagens. Você tem, obviamente, a imagem, mas você tem a trilha sonora, você tem os cenários que são montados de acordo com a perspectiva do cineasta. E aí a gente tem que entender que ali não é uma intenção fidedigna, e sim uma recriação. E todo o texto ele adquire autonomia. Então, por exemplo,
o Rodrigo, ele pode pegar um livro, sei lá, vou dar um exemplo, Quincas Borba do Machado de Assis, que eu acho maravilhoso, por sinal. Todo mundo fala muito do Dom Casmurro e do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que é a trilogia. Eu prefiro Quincas Borba. E o Rodrigo pode fazer uma leitura de um jeito e eu faço uma leitura de um jeito diferente. E não significa necessariamente que a minha leitura é equivocada ou que a leitura do Rodrigo é equivocada. São possibilidades, porque o texto adquire, obviamente, uma autonomia. Então, eu interpretei assim, e o cineasta coloca daquele jeito. Fora a intencionalidade dele, não é, Rodrigo? Porque ele olha, aí ele fala assim, ó, isso aqui não vai ficar legal para o cinema. E é por isso que a gente tem muita semelhança das obras literárias com as obras cinematográficas, mas também tem muitas diferenças, não é não? Existe uma confusão enorme, porque assim, realmente, o cinema ele reúne várias linguagens em si. E você, quando vai adaptar uma obra literária, você tem que saber que você, usando o som, você consegue expressar uma coisa. Às vezes, você vai tornar o texto muito óbvio, então você pode transformar aquilo num olhar. Uma linha de texto você transforma dramaturgicamente, que é como a gente diz. Então, assim, geralmente as piores adaptações são as adaptações fiéis. Não as que saem muito do escopo do filme, porque assim, o mais importante, isso o Kubrick ensinou muito bem, é você pegar e transformar em cinema. Não você querer transpor ali, primeiro que não dá, por uma questão de espaço. Geralmente, uma linha, uma página de roteiro é o mesmo que 1 minuto em filme, assim, mais ou menos. Então, assim, e você quando vai transformar um livro em roteiro, umas 2, 3 de roteiro. Então, assim, você vai adaptar um livro de 200 páginas, se você colocar aquele texto todo no filme, no cinema, vai virar um filme de 6 horas, e não vai fazer sentido. Tanto porque as pessoas não vão ver, tanto porque não vai ser economicamente viável, porque nenhum cinema vai querer exibir um filme que pega 3 sessões, como vai ficar enfadonho, pode ficar, enfim, prolixo demais, não funciona, tem que adaptar. De Então, fato. agora, vamos começar a nossa brincadeira. Vamos falar sobre o filme Troia. Fala aí um pouquinho sobre o filme Troia, que é notoriamente uma intertextualidade com a Ilíada do Homero. Você lembra como é a história? Então, cara, esse daí eu gosto muito. Por quê? Existem alguns aspectos interessantes para a gente trabalhar. E Não, você existem vai fazer uma algumas sinopse? diferenças. É sinopse do filme? É isso que eu estava perguntando. Não, bem, é a guerra entre gregos e troianos, né? E o começo da guerra já tem uma diferença entre o livro e o filme. Por exemplo, no filme, a Helena, ela vai com Paris embora, ela abandona Menelau porque ela quis. Então, assim, o filme passa a seguinte imagem, que a Helena não gostava do marido e vai embora com Paris, que é um sedutor, coisa e tal, porque ela quis. Aí você fica pensando assim, então o Menelau é um cornão e foi, para a guerra induzido pelo Agamenon, que é irmão dele, que só se preocupava, na verdade, com a guerra e querer ganhar o território. Ponto. Só que no livro, o Paris rouba a Helena. Então, caramba, no livro, de fato, ele tinha que ir para a guerra, caramba. O Menelau tinha que ir para a guerra. Então, assim, é o primeiro ponto que eu acho mega interessante, porque no filme eles quiseram passar essa sensação do sedutor, de que a mulher foi por vontade própria, coisa e tal. Então, assim, já tem uma perspectiva de mudança. Outro ponto interessante que eu acho é quando o Aquiles vai para diante do castelo para lutar com o Heitor, porque o Heitor tinha matado o primo dele, o Patroclo. No filme é primo, mas no livro não é primo. No livro é um namoradinho. Por quê? Porque naquela época não existia essa concepção de homossexualidade que a gente tem hoje. Era uma ideia de amor livre. E então, é por isso que o Aquiles fica com
muita raiva e vai lá para lutar com o Heitor, porque de fato, poxa, matou um dos amores dele. O amor do Aquiles não era só a Briseis com quem ele se relacionou, que era do exército inimigo. Não, o Patroclo já era o mancebo dele já há muito tempo, o namoradinho dele. E uma outra cena interessante é exatamente aí, na luta. Porque no filme, como o Heitor era o grande guerreiro do exército contrário, ele luta até o final com o Aquiles. Só que o Aquiles, de fato, é melhor e o Aquiles vence. No livro, o Heitor não é tão corajoso assim. No livro, o Heitor percebe que vai morrer e não aceita a morte. Então ele foge do Aquiles. Ele chega a dar 3 voltas em torno do castelo fugindo do Aquiles. Chega a ser ridículo. Imagina se o cara tivesse colocado isso no filme. Ia ficar tosco, não é verdade? E aí essa cena é sensacional, cara. Porque agora é algo que foi igual. Por exemplo, a gente acha, assim, o leitor médio, de certa forma, ele acha que todo livro tem só um narrador. E isso não é verdade. Tudo bem que na maioria das vezes a gente encontra apenas um narrador e é diferente autor para narrador. Por exemplo, Machado de Assis era o autor. Em cada livro dele tinha um narrador diferente. Por exemplo, no Dom Casmurro, o narrador é o próprio Dom Casmurro, que é o Bento Santiago. Agora, no livro, a Ilíada, existem vários narradores. E em algum momento, eles dão abertura para os personagens. Existe um negócio dentro da narrativa que é, obviamente, a descrição dos ambientes e dos personagens. Mas quem é que faz essa descrição? É o narrador. Mas em determinados momentos, eles deixam essa descrição com o personagem. Isso é um processo que a gente chama dentro da literatura de refletorização. É por isso que, de vez em quando, a gente sente a cena muito triste, a gente sente a cena muito alegre. E, nesse momento, a literatura arrebenta. Por quê? Porque ela não mostra o que é a realidade. Ela mostra o que a gente sente, a nossa perspectiva, de forma real, praticamente. Porque, por exemplo, Rodrigo, o mundo não é como você vê. O mundo não é como aliás, a gente pensa que a gente vê um mundo real. O mundo é real de acordo com a nossa perspectiva. Então, se você acorda puto e tá sol, você já fica, bolado, né? Caraca, vou pegar o metrô lotado com o nego fedendo. Se você acorda puto e tá chovendo, você pensa, engarrafamento, vou ficar todo enlameado. Agora, se você acorda bem e tá sol, você pensa em praia. Se você acorda bem, tá chovendo, você pensa em namorar de conchinha, em ver um filme. Tem 2 pontos que chamam muito a minha atenção nisso. É o Guimarães Rosa, ele faz isso muito bem no conto Sarapalha, porque o cara tá doente de malária e ele tem só um campo de visão, que é uma janela. Ele está entrevado em cima da cama, ele vê a janela e ele consegue ver a árvore e o céu. Enquanto ele está doente, ele vê a árvore seca e o céu todo nublado, com aquela nuvem nimbus stratus, bem escura. Quando ele fica bom, o céu fica límpido e a árvore toda florida, cheia de frutos. Ou seja, enquanto ele estava doente, o mundo ao redor estava horroroso. Ele ficou bom e o mundo ao redor ficou maravilhoso. Isso acontece na luta. Se vocês tiverem a oportunidade de ver o filme de novo, reparem. Porque a câmera pega o Aquiles e o Heitor e ela vem vindo e para aqui, nos olhos do Príamo, que era o pai do Heitor. E por que aquela cena é tão lúgubre, tão pesada, a música é tão angustiante? Porque ela foi descrita pelo Príamo, que era o pai do Heitor. E ele já sabia que o filho iria morrer, porque o Aquiles era muito melhor guerreiro que ele. Então essa perspectiva aí narrativa, com traços de descrição, de refletorização do personagem também, mostrar as perspectivas dos personagens, isso é maravilhoso. Isso foi bem feito no livro e bem feito no filme. Mas olha só as diferenças, e que diferenças são essas. Isso é maravilhoso, né, cara? Pô, eu acho que eu falo muito, mas você capricha, hein? Cara, tem gente que fala que Troia, na crítica é muito comum falar que Troia é um guilty pleasure. Quem gosta de Troia fala que é um guilty pleasure. É um termo muito comum em cinema,
que é você dizer que um filme que você sabe que ele não é muito bom, que ele é até ruim, mas que você gosta por, enfim, por motivos muito particulares. Eu não acho, eu acho Troia de fato um bom filme. Assim, por dois motivos especiais. O primeiro é tornar extremamente inteligível uma obra muito extensa. É o que eu estava até falando agora há pouco. Ela é muito grande. Você pegou aí o exemplo do Paris, que ele no livro tem uma questão dos pomos, e se ele entregasse um desses pomos a uma de 3 deuses, uma delas era Afrodite, ele entrega a Afrodite, enfim. Ele entregando para uma dessas deusas, ele conseguiria algo referente àquela deusa. E a Afrodite é a deusa do amor, então ele conquistaria a mulher mais linda do mundo a partir daquilo. Você colocar isso num filme é muito difícil. Inclusive o leitor moderno, ele não tem a mesma compreensão da Ilíada como o leitor antigo, porque o leitor antigo, inclusive o Homero, ele parte desse pressuposto de que as pessoas conheciam todos aqueles deuses, e a gente que leu a Ilíada, eu li até em verso, é uma experiência incrível, a gente se perde completamente naquela história. Então, sim, a leitura é muito difícil, né, cara? Porque não é uma leitura em prosa, né? É uma leitura em versos, né? É muito difícil. Tem prosa, tem várias adaptações em prosa, mas a melhor de todas é em verso. Inclusive porque mesmo nas partes em que você não entende tudo, você acha legal. Você consegue compreender pelo todo e acha muito bom. E é uma habilidade muito grande do filme essa, de adaptar, de transformar um pouco certos personagens. Você falou dessa luta que o Heitor corre, que ele fica correndo em volta da muralha. Isso é ridículo. Isso é muito ridículo. No filme ficaria horrível. Olha o comentário do Miguel. Miguel Luciano é um professor de história muito bom, sensacional. Conhece pelo jeito aí, ó, tá falando do amor nobre. Entrou nosso parceiro Sinésio ali também, comentando. Queria mandar um abração para eles. E, pô, os moleques são bons, ó. Eles estão acompanhando aí legal, hein? Estão acompanhando a parada maneira, hein? Agora, pô, acho que de Troia, a gente já falou, né, legal, assim. Tem uma parada interessante, porque depois da Ilíada vem a Odisseia, né? E tem um livro de James Joyce. Não estou conseguindo te ouvir, Sidney. Tá conseguindo me ouvir? Eu não sei trançar. E aí, se ela não sabia trançar, ela ia transar, né? Cara, isso é sensacional, porque é uma intertextualidade se o cara tiver noção da obra literária, né? Vamos lá, galera. Falhou o microfone aqui rapidinho, né? O Rodrigo já está voltando. Agora a gente vai... Deixa eu convidar o Rodrigo aqui de novo. Vamos lá. O Rodrigo já está voltando. E aí, galera, vocês estão curtindo aí o papo? A gente já vai passar para uma outra hora, tá? De nerd de caramba, né? Oi? Papo de nerd, né? O nosso, né, cara? Tá falhando o microfone. É aqui comigo ou aí com você? Não, acho que falhou e agora voltou. Acho que o meu Bluetooth estava ligado também, estava saindo em outros sons aqui da casa. Agora eu já desliguei, tá tudo jóia. Irmão, tem mais alguma coisa para falar sobre Troia, sobre a Ilíada? Eu quero falar uma coisa. É que, assim, além dele saber adaptar muito bem um texto literário, dele saber sintetizar aquele texto, é como ele transforma isso cinematograficamente. O que é Troia? O que é a Guerra de Troia, né? E o que é a Ilíada? É um épico sobre deuses? Beleza, vamos pegar o elenco mais bonito de Hollywood e botar eles na versão mais bonita deles. Mete lá o Brad Pitt bronzeado, fortão, tal, de trança dourada, todo mundo, assim, muito bonito.
é isso também, o cinema também é arte da imagem e tudo mais, e de você evocar nas pessoas o que aquilo significa. Você olha pro Aquiles, Ele você vê o tava grande lindo herói. mesmo. Oi? Ele tava lindo nesse filme. Tava maravilhoso. Nossos amigos vão zoar a gente, mas beleza, tamo aí. O filme é um épico, como você estava falando. A gente vai colocar as cenas de luta mais fodas que a gente puder. Então a gente não vai poder colocar o Heitor como um covarde ali no filme. Ele vai ser um cara incrível. Deu ruim aí? Enfim, Não, pode falar. a luta vai ser o mais incrível possível. Quando a gente vai ter muita cena de guerra, tem vários navios invadindo algum lugar, vão ter as maiores tomadas aéreas realçadas por uma trilha sonora, com rufô tambando, com tambor rufando, aliás. Então, assim, ele consegue ser um grande épico. E as pessoas falam, às vezes, não, é interessante até a gente comentar, assim, de forma bem simples, o que é épico para a galera, né? Porque às vezes a galera, mas assim, o que é um épico? O épico é um feito heróico de um povo. Então, por exemplo, você pega os Lusíadas, é o feito dos portugueses, porque, porra, imagina só, atravessar os oceanos com os barcos que tinham antigamente, que eram as caravelas. E ali é o feito da luta, da guerra, coisa e tal. O Aquiles é uma alegoria, né? Porque ele representa todo aquele povo. Então, a alegoria é isso, é quando você pega um personagem, ele representa uma coletividade. Então, pô, isso é muito bacana mesmo, cara. Não, é isso. E assim, você havia ali no filme a necessidade de você transformar o Heitor em um grande cara, e o que a gente vê, o resultado disso na tela, é aquela luta incrível, que a gente primeiro vê uma tomada aérea, os dois pequenininhos, e quando fecha nos dois, assim, são os dois maiores caras da Terra. Tem várias imagens, várias angulações que pegam os dois de baixo, o aquele pulando para dar um golpe. E no final, assim, por mais que o Aquiles seja o herói do filme, a gente também tem uma enorme admiração pelo Heitor, e isso intensifica demais a carga dramática do filme. O que funciona de uma forma... Perdão. Você pode ver que tem muita gente que deu o nome ao filho de Heitor. Pode ver que tem mais Heitor do que Aquiles, na verdade. O Heitor, ele acaba ficando adorado, né? Porque ele foi o guerreiro nobre. O Aquiles era um cara que matava, era um cara... E o Heitor não, o Heitor tinha família, tinha esposa, filho, ele era justo. Então, você pode ver que muita gente colocou o nome do filho de Heitor. Agora, imagina se o cineasta tivesse colocado o Heitor fugindo do Aquiles. Não existiria um monte de gente chamada de Heitor, né? E é interessante perceber que ele transfere essa covardia para o irmão dele, para o Paris, né? O Paris sim foge. Ele que deveria lutar com Aquiles e foge do Aquiles. E aí o Heitor vem, eu vou lutar no lugar do meu irmão. E tem aquela luta sensacional. É importante também notar que na Ilíada, o Aquiles, ele representa a ira, né? A Guerra de Troia parte da ira de Aquiles. Inclusive um codinome da Guerra de Troia é a ira de Aquiles. E é interessante que o Heitor represente a dignidade. Assim, ele é o cara, é o homem modelo. Assim. Ele é um guerreiro, mas ele é muito digno, ele tem caráter e tal. Ele não quer aquela guerra, mas é um grande general, ele tem que lutar em nome da honra dele, da família dele. Eu gosto pra caramba de... Não considero um guilty pleasure, não. Realmente gosto do filme. Eu tenho medo de rever e achar uma merda, mas eu gosto. Hoje eu gosto. Não, eu gosto pra caramba. Gosto mais do Clube da Luta com Brad Pitt, mas esse filme também vale a pena ser revisto. Agora, se liga só, para a gente ter tempo de falar de tudo, né? Porque realmente é muito assunto maneiro, né? Vamos falar um pouco aí, eu vou deixar você começar, porque tu já viu que eu falo pra caramba, né? Vamos falar sobre a Laranja Mecânica. Sim. Cara, a Laranja Mecânica é uma adaptação de um romance do Anthony Burgess, né? Você que leu bastante sobre o livro hoje, sabe melhor que eu disse. Não, assim, eu gosto muito de Laranja Mecânica. Um filmaço. Mas antes de falar de Laranja Mecânica, é bom a gente situar, eu acho, quem é Stanley Kubrick. Já que eu vou falar de cinema, eu vou falar do Stanley Kubrick. Ele é um cara... Ele é um cineasta americano que foi muito tempo radicado na Inglaterra, ele fez muito filme na Europa, mas ele é um cineasta americano. Por que ele é tão cultuado? Ele, antes mesmo de surgir o cinema de autor nos Estados Unidos, ele já era um autor nos Estados Unidos.
durante a era de ouro de Hollywood, que é conhecido, que é o período ali até a década de 60, finalzinho da década de 60, em que os estúdios controlavam a produção cinematográfica de maneira muito rígida. Não existia, como a gente vê agora, o filme do diretor tal, era um filme do produtor, dos grandes estúdios. E o Kubrick não, ele já nessa época ele fazia filmes dele, com a estética dele, contando as histórias que ele queria contar, com a fotografia muito própria, muito característica dele, os travelings laterais, que são as movimentações de câmera laterais, assim. Ele conseguia implementar isso num momento em que as câmeras eram muito maiores, as câmeras mais portáteis viria depois, e tudo porque ele era um cara muito criativo. Ele começou como operador de câmera em Hollywood e tal, e quando ele foi contar as próprias histórias dele, ele imprimiu tanto a estética dele, e assim influenciando toda aquela galera que viria depois. Ih, olha o Pico Rush aí. Enfim, o Kubrick era um cara muito moderno, e essa modernidade passava, compunha a essência da obra dele. E quando ele vai adaptar um filme como Laranja Mecânica, tudo que a gente vê é modernidade. É um filme que fugia absolutamente da ideia de um cinema mais conservador. Claro, eu estou falando de uma forma geral, tá? Mas era um cinema mais conservador, tinha certa ética no cinema americano. E, pô, você vai abordar um filme que trata de estupro, de ultraviolência. Não é qualquer um que vai fazer isso. Vai fazer isso de uma forma tão ampla, tão inventiva, tanto narrativamente, cinematograficamente, visualmente, para você transformar o filme no símbolo cult mesmo, da cultura popular. Aliás, aqui o Alex Delarde já fica aqui sempre. Eu percebi quando eu estava começando a live que ele está aqui. O bonequinho. Não, e do Alex como é que é o nome do ator que faz o Alex? Tu tem essa Eu na ia falar cabeça? Mark Hamill, que eu sempre confundo ele com Mark Hamill, mas não é. Espera aí. Não, é outro. Ele fez, inclusive, o filme Calígula. Sim, sim. Esse filme é Não, esse cara bizarro. é sensacional. Ó, olha quem entrou aí, Fernando Pestana. Fernando Pestana conhece muito de cinema, cara. E ele comentou aí que o Kubrick era pós-moderno, extremamente perfeito. Como é que é? Malcolm Como é que é o McDowell. nome? Malcolm McDowell, isso. Malcolm McDowell. E o Kubrick, ele dizia que ele não queria fazer filmes medíocres, né? Tinha que ter algum significado, né? E, irmão, realmente nada de medíocre tinha na obra dele, né? Então, agora fala aí um pouquinho do filme, irmão. Fala um pouquinho aí da obra aí e daqui a pouco eu dou meus pitacos. Cara, o que eu acho, o que eu mais gosto, eu até já até falei um pouco antes. Bom, falando sobre o filme trata de um jovem muito violento, o Alex Delarde, que tem uma gangue de drugs, que eram os camaradas dele, os amigos dele, numa Inglaterra distópica, ou seja, distopia, né? Aquele cenário um cenário futurista, geralmente, em que, num cenário de absoluta opressão, você projetar um mundo imaginário nas piores condições possíveis para se viver em sociedade. E dentro dessa distopia, há esse grupo de jovens fantasiados com traje branco e com essa cartolinha, enfim, que acaba sendo uma combinação de um visual futurista e sofisticado com uma atitude extremamente primitiva de, enfim, estuprar pessoas e matar brutalmente, enfim. A base do filme é essa, e o que eu acho mais interessante no filme é que ele trata primeiro da violência humana, da violência do Alex Delarde e do grupo deles, para depois refletir sobre a atuação do Estado para corrigir esse criminoso, esse delinquente. E a gente vê ali que enquanto a gente condena o humano, o indivíduo que transgride, o Estado não, ele tem a violência instituída, ele cometeu uma violência. E a violência do Estado sobre o Alex Delarde é a técnica Ludovico, que ele... Tá ok? Acho que caiu. Não, tá ok. E, enfim, e é isso. E o Estado, para consertar o Alex Delarde, impõe a ele uma tortura. Ele passa por uma técnica terrível para ele se tornar uma pessoa boa. Essa técnica consiste em ele ficar com os olhos abertos vendo tudo que ele faz de ruim
para as pessoas e assim ele voltar a ser uma pessoa boa. O que a gente vê ele se transformar numa pessoa absolutamente perturbada, pior ainda. Quer dizer, para você consertar o mal, você faz um mal talvez até maior. E aí reside a grande reflexão do filme. E que, na verdade, nada mais é que uma alegoria de como as coisas funcionam na nossa sociedade, né? De como muitas vezes quem está ali para nos servir, na verdade, não nos serve nem um pouco. Está ali para eventualmente fazer o mal para a gente, de maneira instituída. Não, eu acho muito maneiro, por quê? Porque o aspecto filosófico, tanto no livro quanto no filme, são sensacionais e eles destoam ao final. Eu até acho o final do filme mais maneiro que o final do livro. E eu vou explicar o porquê. Por exemplo, o Rodrigo ele estava falando sobre a questão da violência do Estado. Por exemplo, o Foucault, né? E aí tem isso, entra aí. O Foucault ele diz que o Estado tem que vigiar e tem que punir. Então é importante que o Estado coloque a sua mão ali em cima. Só que tem dois aspectos muito interessantes. Primeiro que no livro, por exemplo, né, falando bem rapidamente, o Alex ele é muito ruim, ele bate nos outros, ele estupra, coisa e tal, e ele é o líder da gangue. E tem uma relação de hierarquia abordada ali. Ele é o líder, mas ele é o líder opressor, mas mesmo assim ele entende que em alguns momentos ele tem que agradar ali os seus subalternos. Mas num momento de rebeldia, quando ele age muito cruelmente com os amigos lá, com os subalternos revidam, batem nele e deixam para ele ser preso. Aí nessa, o Estado começa a fazer, como o Rodrigo falou, a técnica Ludovico ali para poder regenerar, que a ideia é regenerar, diferentemente de uma Idade Média, né? Que não tinha essa concepção de regeneração do prisioneiro, né? O negócio era punir mesmo e acabou, dente por dente, olho por olho, o negócio era matar, era torturar, não sei o quê. Ali não, ali tinha uma tentativa, mas era um esquema político, né, interessante, porque se funcionasse a técnica, aquele partido ali ia ganhar status, mas tinha também a oposição, que não queria que a técnica funcionasse, e depois que fizeram a técnica nele, ele volta, porque assim, ele ficou sem aquela agressividade e, poxa, ele acabou sofrendo da sociedade, com a sociedade também, com que ele maltratou, né? Então, assim, não bastou simplesmente o cara ficar bom e se regenerar. A sociedade queria algo a mais, ou seja, dente por dente, olho por olho. Então, agora eu vou me ligar também naquela máxima. Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. E aí, no livro, tem a cena que é bem interessante. Ele agrediu um professor dentro de uma biblioteca. E aí o professor revida. No filme não é um professor, no filme é um mendigo. E talvez ele tenha feito isso, né, o cineasta, porque, caramba, agrediu um mendigo não tem mais nada, né? Então, assim, é o ápice da agressão, né? O ápice da violência e da ruindade. E depois, no finalzinho, olha só que interessante. Dois policiais salvam o Alex nesse momento, e um dos policiais era um amigo dele, né? Da gangue. E o outro policial era de uma gangue diferente. Então eles estão ali, coisa e tal, torturando o Alex, não sei o quê, mas no final das contas o Alex volta pro governo, né? E eles tiram aquilo que eles tinham colocado nele e ele volta a ter a essência dele. Só que no livro ele amadurece. Ele amadurece e ele não comete mais crimes, ele tem vontade de ter uma esposa para constituir uma família, ou seja, ele se regenera. No filme, ele volta a ficar ruim de novo. Então aí vai bater com a questão do Rousseau e com a questão do John Locke, do Thomas Hobbes também, porque o Rousseau dizia que o homem nasce bom e a sociedade é que o corrompe. E a ideia do livro é meio que essa. Então, assim, enquanto ele vivia... É um final otimista demais para o público, resumindo. Então, enquanto ele vivia num ambiente ruim, ele era ruim.
Depois que ele se afastou disso, ele ficou bom e pô, amadureceu. Já o Kubrick não, irmão. Para ele, a pegada foi: o homem nasce ruim e o Estado regenera. Então, era necessário o poder estatal ali em relação ao Alex. E, caraca, tirou aquele negócio, ele voltou para aspectos de unidade, irmão. Então, assim, o filme finaliza nessa pegada. Então, assim, na minha opinião, o filme se torna mais interessante que o livro nesse final. Sim, eu também acho bem bacana. Eu acho que você falou do Foucault, é interessante isso, eu vou querer depois dar uma olhada nisso. Mas isso me remeteu a um filme, um documentário que eu vi ano retrasado, de 2017, um documentário francês do Raymond Depardon, que é um fotojornalista sensacional, vencedor acho que de Pulitzer, inclusive. Ele fez recentemente um filme dentro de um hospício e mostra, enfim, é um filme que bota uma câmera na frente de loucos, segundo o Estado. De fato, são pessoas com problemas mentais e mostra que, no primeiro lugar, como todos eles sofrem aquilo. Não importa o que eles tenham feito. Aquela pessoa, você vai estar sendo, como Estado, impositivo de uma violência contra aquela pessoa. Todas elas sentem muito fortemente a violência do Estado. A segunda, e que remete a Foucault, que ele fez vários estudos sobre os loucos e refletiu muito sobre como... Esse filme fala sobre a burocracia francesa e como ela coloca muita gente atrás das grades, às vezes até sem necessidade. E a partir do momento que o Depardon humaniza esses loucos e mostra como tantas vezes eles têm uma visão da realidade, daquela perspectiva maluca deles, muito mais real do que a gente e até lírica. Eles conseguem ter uma interpretação lírica dessa sociedade que já é maluca que a gente vive tantas vezes. Em humanizar esses caras, a gente consegue ter uma noção mais ampla dessa violência estatal, que de fato, para mim, em grande parte das vezes, é um mal necessário. Mas essa é uma reflexão que a gente tem que fazer sempre. Tanto no livro quanto no filme, essa questão do Estado tentar regenerar o Alex foi uma visão que humaniza o Estado. Porque, por exemplo, você falou ali de, às vezes, prender sem necessidade. No livro do Kafka, O Processo, o cara é acusado e preso sem ter feito porra nenhuma. Ou seja, qualquer suspeita de contrariedade, eles prendem o cara, ou seja, o Estado é absolutista, o Estado é ditador. Sim. E pronto, acabou. Cara, a live está muito boa e se terminar o tempo aqui, eu vou iniciar uma outra para que a gente tenha tempo de falar sobre tudo. Tem problema para você? Porque o Instagram só dá uma hora. Deixa eu só mencionar um negócio que o Manuel comentou ali. O Manuel falou assim, tá ali nos comentários. Por que se usa tanto a realidade na ficção e não pode se usar ambas na vida real? Aí eu vou te falar um negócio, Manuel. Existe uma falsa concepção de que a literatura é mimética no conceito de imitação. Mas, na verdade, a palavra mimesis, que vem do grego mimestai, não significa ao pé da letra imitação, significa outrar-se, tornar-se, ou seja, é uma recriação. E nem sempre o que a gente vê é nessa sequência. Primeiro na vida real e depois no mundo ficcional. Tem o contrário também. A noção de jurisprudência, por exemplo, quem estuda direito, ela surgiu primeiro na literatura para depois vir para o nosso mundo dito real. Foi numa tragédia grega e, primeiro, é muito parecida com a trilogia muito parecido com Hamlet, na verdade. É uma trilogia que deve ter influenciado o Shakespeare para poder fazer o Hamlet. Porque no primeiro livro, a rainha trai o rei com o irmão do rei e mata um rei. No segundo livro, o príncipe fica naquela questão, eu mato minha mãe para vingar meu pai ou não, já que ela é minha mãe. E aí ele resolve matar a mãe, mata o tio. E no terceiro livro tem a primeira noção de jurisprudência. Tem Apolo defendendo o lado masculino, tem as ninfas, que são espécies de fadas, defendendo o lado feminino, e tem Atenas, que é a primeira juíza da história. E isso surgiu primeiro na literatura para depois vir para o mundo real. Então, tem nas duas pegadas. E agora, irmão,
Olha aí, o negócio que o Miguel falou. O homem é o lobo do homem. Thomas Hobbes disse isso, né? Então, ó, deixa eu te falar. Agora a gente vai dar tempo da gente falar sobre Harry Potter? Vai finalizar a live para começar outra ou vamos falar de Harry Potter já de cara? Não, então vamos fazer o seguinte. Eu vou finalizar agora e vou salvar. Galera, ó, vou finalizar, vou salvar e já vou começar outra para a gente poder falar com calma e tranquilidade sobre o Harry Potter e até se você quiser falar mais alguma coisa sobre o Laranja Mecânica, né? Porque, pô, senão a gente vai ter que falar muito rápido e não vai ficar legal. Então vou encerrar aqui e daqui a pouco a gente volta, tá?